A paz de Jesus, povo abençoado. Estou gravando esse vídeo para justificar. Não tive como fazer a live por motivos pessoais. Deus acima de tudo. Mas aprove o Senhor que eu gravasse o vídeo e não fizesse a live. Deus não faz nada errado. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Mas eu quero deixar aqui para nossa meditação Atos capítulo 9, onde fala da conversão de Paulo. Paulo era um homem que adorava a Deus. Ele servia a Deus, só que da forma dele. E até que ele encontrou Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Jesus buscou a Paulo. Paulo ia para Damasco para prender todo o povo de Damasco que estava adorando ao Senhor Jesus e buscando falar do amor de Jesus, pregando a ressurreição de Cristo. E ele foi para prender todas essas pessoas. Mas Jesus queria Paulo a serviço da obra do Senhor. Então Jesus se revelou a Paulo. Essa revelação foi de uma forma muito diferente de todos os outros. Jesus ofuscou os olhos de Paulo. Paulo, a princípio, viu uma luz muito forte e essa luz cegou os olhos de Paulo. Ele não conseguia enxergar, mas ele ouviu e falou: Senhor, quem é o Senhor? Aí Jesus falou: eu sou Jesus. Duro é para você lutar contra os agrilhões. Duro é para você ficar tentando vencer a mim. Sou eu que você persegue. Por que que você me persegue? No versículo 5, Paulo perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E ele levantou, foi até a cidade, provavelmente conduzido por alguém, porque ele não estava enxergando. E quando ele entrou na cidade, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E sem enxergar. Ele não comia, nem bebia e nem enxergava. Eu fico imaginando que Paulo ficou o tempo todo pensando naquela experiência que ele teve com Jesus, de naquele momento não conseguir enxergar e ouvir a voz de Jesus. Foi um grande privilégio. E tinha um discípulo em Damasco, no versículo 10, chamado Ananias. E o Senhor apareceu para Ananias em visão. E Ananias falou: eis-me aqui, Senhor. No 11, fala que o Senhor disse: levanta-se e vá a uma casa que se chama, a uma rua chamada Direita, na casa de Judas. Procura um jovem de Tarso chamado Saulo, porque era esse o nome de Paulo, era Saulo. Ele está orando. Paulo já era um seguidor de Deus, mas ele não acreditava na ressurreição de Cristo. E ele foi acreditar a partir do encontro que ele teve com Jesus. E hoje nós podemos ter um encontro com Jesus na palavra, buscando revelação da parte do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Buscando conhecer os exemplos de Jesus, conhecendo Jesus. A gente pode ter esse encontro com Jesus, todos nós podemos. E numa visão, Paulo viu entrar um homem chamado Ananias e colocou as mãos para que ele recuperasse a vista. Então Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido falar a respeito desse homem. Ele tem feito muito mal para os teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização, porque ele tinha uma autorização, ele tinha pegado uma autorização para poder ir lá e prender aquele povo. A autorização que Paulo tinha é a autorização do sacerdote, dos principais sacerdotes. Deus não estava permitindo Paulo fazer isso. Era ele que queria fazer, porque no pensamento de Paulo ele estava trabalhando para Deus.
Só que quando ele encontrou Jesus, ele entendeu que a forma dele trabalhar para Deus era diferente. Era servindo a Cristo e fazendo o que Jesus queria que ele fizesse. E aí o Senhor fala para ele, fala para Ananias, que ele deveria ir, entrar e colocar a mão sobre Saulo, porque agora ele era um escolhido de Deus. Jesus tinha escolhido ele. E aí Ananias chega lá, nessa casa que Jesus mandou ele ir. Saulo, irmão. Ananias já chama ele de irmão, porque Jesus já tinha revelado que a partir de agora ele faria parte dos discípulos de Jesus, para levar a palavra de Jesus para toda a região ali, próxima ali de Jerusalém. Então ele colocou a mão sobre Saulo, e Saulo voltou a ver, e ficou cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo, versículo 18, umas coisas parecidas com escamas, como se fosse uma escama. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado. Porque antes de ser batizado, em nome de Jesus, antes de nascer de novo, Paulo já era um homem que já fazia a vontade de Deus aonde ele estava. Só que ele fazia a vontade de Deus de forma errada. Então, você que está me ouvindo agora, pergunte para o Espírito Santo qual a forma correta de você servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como que é que você vai ser um cristão? Qual a melhor forma de ser cristão? Como que Deus quer que você prossegue a partir de agora aqui na terra, até que chegue o momento de você ir para a glória. Amém? E Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, no versículo 20. E logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Porque naquela época falar que Jesus era o Filho de Deus não era permitido, não. Porque os sacerdotes não acreditavam nisso. Então Paulo estava indo contra a crença que ele tinha desde pequeno. Só que a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele entendeu, não, aquela religião, aquela doutrina, aqueles ensinamentos meus estavam errados. Não, agora eu sou cristão. E eu sou cristão porque eu conheço Jesus. Eu estou servindo Jesus. É isso. Não é ser religioso, é ser cristão. Paulo era cristão, conheceu Jesus. E aí todos diziam, não é este que exterminavam em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? Todos ficaram com medo de Paulo. Porque antes dele se converter, antes de Jesus encontrar Paulo, ele não matava, mas ele via matar e não se importava, como aconteceu com Estevão, né? Então, naquela época, Paulo perseguia todos os discípulos de Jesus e os seguidores de Jesus. Mas quando ele encontrou Jesus, ele parou de perseguir e ele começou a se ajuntar com aquelas pessoas que pregavam Jesus. E você que está me ouvindo, talvez ainda persiga os cristãos. Talvez você está perseguindo os cristãos. Você está lutando contra Deus quando você faz isso. Você está tentando vencer o invencível. Jesus é invencível. Deus é invencível. O Espírito Santo é invencível. Então não fique lutando contra o seu pastor, contra a sua liderança. Não. A favor, é junto que a gente luta. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra a potestade. Se você está vendo aí na sua congregação, no seu âmbito familiar, coisas que te desagradam, que te tira do seu eu, não sai do seu eu, não. Não permita. Não permita que a sua língua fique ofendendo o seu líder. Não permita que você ouça coisas vindo da boca dos outros, falando mal da sua liderança. Não permita, porque talvez você vai estar lutando contra Deus. Quem colocou o líder que está aí na tua igreja foi Deus. Quem instituiu foi Deus. Então, nada acontece errado. É tudo permissão de Deus. Então, a sua liderança é permissão de Deus. O seu pastor, sua pastora, quem está conduzindo
o rebanho aonde você está congregando é instruído por Deus. Pai e mãe também é instruído por Deus para educar os filhos. Não significa que o pai, a mãe, o pastor, a tia, a avó, quem está te educando, o professor, eles não erram, eles erram. Nós somos imperfeitos, todo mundo erra. Você não erra, não? Todo mundo erra. Só que o fato da gente errar, as pessoas mais velhas, os pastores, a liderança, as autoridades, né, do mundo, erra. Porque nós somos humanos, não conseguimos fazer tudo perfeito. Que sonho seria se a gente conseguisse? Mas a gente não consegue. É igual Paulo. Ele estava tentando fazer certo, só que ele estava errado, porque ele tinha que seguir o Cristo, ele tinha que ser cristão. Então, quando o povo viu que ele estava regenerado, quase ninguém não acreditou. Aos poucos que eles foram acreditando, não, realmente. Ele é um homem que está seguindo a Cristo agora. Ele mudou, ele é uma outra pessoa. Ele não fica mais perseguindo os cristãos. Agora ele é uma pessoa renovada, restaurada. Então agora ele já está a favor de Jesus. Ele está falando de Cristo, Filho de Deus que ressuscitou. Porque é isso que Paulo foi fazer em todo lugar que ele foi. A partir do momento que ele encontrou Jesus, ele não mais lutou contra Cristo. Ele lutou a favor. E o desejo de Paulo era que todos os gentios conhecessem a palavra de Deus. E Jesus salvou Paulo justamente para isso. Para que todos os gentios pudessem se achegar a Jesus, conhecer Jesus e se aproximar de Jesus. E Paulo pregou para os gregos que, na verdade, na época, não tinha se chegado a Deus, e dessa forma o evangelho também chegou até a nós. Por quê? Porque Paulo naquele momento foi resgatado por Jesus. Tem aí muitas pessoas que são resgatadas por Jesus. Talvez você é uma dessas que foi resgatado por Jesus. E pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Falar do amor de Deus, levar a paz, levar a alegria e fazer de tudo para que as pessoas conheçam o Jesus que você serve. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça de like, comente e compartilhe. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.